Meu nome é Ana Carolina Coelho dos Santos, eu sou aluna do primeiro período do curso de Direito da Unitins e eu vou falar sobre o tema 4, as opostas visões, do livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Os índios perceberam a chegada dos europeus como um acontecimento espantoso e logo associaram a sua visão mítica de mundo, achando que seriam pessoas que teriam sido mandadas pelo Deus Sol, Maíra, de forma milagrosa pelos mares. De cara eles pensaram que seriam pessoas bondosas e generosas, mas visivelmente os recém-chegados eram fétidos e infectos. Mas confiantes de que eles seriam levados a uma terra sem males, a terra de Maíra, os índios acabaram embarcando com alguns desses europeus. Tanto é que depois do pau-brasil, o índio passou a ser a principal mercadoria exportada para a metrópole. Muitos índios viram o problema que tinha caído sobre eles e começaram a se questionar de por que estavam passando por tudo aquilo, se o seu Deus tinha morrido. Então eles preferiam morrer do que viver naquelas condições. Devido à negação dos seus valores e à destruição das bases de vida social indígena, alguns desses índios preferiam morrer do que viver aquela vida indigna. E algo que acentuou ainda mais esse pensamento foram as pregações missionárias. Com elas, os índios tinham certeza de que eles teriam cometido algum pecado e que teriam culpa do seu Deus estar caindo sobre eles. Então, horrorizados com aquela convivência com a branquitude regada de cristandade missionária e pecaminosidade colonial, alguns deles fugiram, mas devido ao fascínio que eles tinham pelas ferramentas novas, pelos utensílios e pelas aventuras, eles acabavam voltando. Mas para os índios que estavam ali nus nas praias, o mundo era um mundo incrível de se viver. Na sua concepção, era uma dádiva que tinha sido concedida pelos seus deuses. Então eles até olhavam os seus corpos como corpos incríveis para nadar, os seus olhos como olhos perfeitos para enxergar todas as cores, os seus ouvidos como ouvidos esplêndidos para ouvir todos os sons da floresta, a sua boca como uma boca magnífica para degustar todas as comidas. Então, por conta dessa visão de mundo, dessa tranquilidade, dessa concepção de glória, confiança, os índios eles eram completamente capacitados de viver, de ter uma convivência solidária com os europeus. Mas os recém-chegados, que eram pessoas práticas e cientes das suas culpas, dos seus pecados, eles tinham uma noção muito clara do que era a perdição e sabiam muito bem qual era o interesse deles naquela terra. Eles não estavam interessados em viver uma vida de comunidade, solidariedade com os indígenas. Eles, inclusive, olhavam para os índios com maus olhos. Eles achavam que os índios tinham vidas inúteis, tinham vidas fartas, vidas fúteis, e que eles estavam simplesmente naquele mundo para viver. Então, para os índios, os europeus pareciam aflitos demais. Tem inclusive um diálogo no texto entre um nativo e um recém-chegado, em que esse nativo questiona para o recém-chegado por que ele acha que as florestas vão acabar, por que ele acha que o mar vai secar e todas as riquezas vão simplesmente sumir, e por que eles agem com tanta ganância. Então fica muito claro nesse desencontro que essas visões eram completamente opostas. Então, para os índios, a vida era completamente tranquila, eles usufruíam do que a terra dava para eles, viviam em solidariedade, então era tudo muito tranquilo, muito simples. Mas os europeus enxergavam a vida como uma obrigação, como uma tarefa a ser cumprida. Eles viviam diferente, eles chegavam com panos, com artigos luxuosos. Em contrapartida, os índios eram completamente simples, não se preocupavam com esse tipo de coisa. Então, outros dois fatores que acentuam ainda mais esses conflitos e divergências entre nativos e europeus, um deles foram as doenças. Os europeus eles trouxeram diversas doenças
para os nativos, desde a cárie dental até a tuberculose e o sarampo. Então, de um lado nós temos pessoas que sobrevivem e que já têm uma resistência a esse tipo de doença, e do outro nós temos nativos completamente inocentes que não sabem lidar e que vão ser simplesmente dizimados. Então, a primeira imposição de civilização acontece nessa disseminação de doenças. Em outros momentos, a gente já vai ter guerras e escravizações indígenas. E outro fator extremamente importante foi que os europeus eles se lançaram sobre esses indígenas como os seus senhores. Eles se viam como autoridades e viam os indígenas como meros objetos, inclusive atribuindo funções a eles. As mulheres serviam como um meio deles depositarem o seu obsessivo desejo carnal, além da colheita, do plantio, da caça, da pesca, e os homens serviam principalmente para tombar e juntar o pau-brasil. Então, assim, nada do que os nativos tinham ou faziam era visto com apreço, senão eles próprios como objetos de uso. Então eles nem entendiam por que eles estavam fazendo aquilo, mas eles tinham que pagar na medida em que eles eram indispensáveis. Enfim, o contraste é extremamente nítido. E é assim que o recém-descoberto paraíso perdido se desfaz.